Em Cuiabá são 7h35. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, é com satisfação que a gente recebe aqui no estúdio da Capital FM o pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo, o advogado Dr. Valdir Caldas. Vem falar aí sobre essa pré-candidatura e as articulações do partido para o pleito de outubro próximo. Doutor Caldas, Dr. Valdir Caldas, bom dia. E por falar em articulações, como é estar num partido literalmente novo e tendo a necessidade de se articular, de se viabilizar para o pleito? Bom dia. Bom dia, nós agradecemos penhoradamente a oportunidade de vir conversar com a população matogrossense através dos microfones dessa conceituada emissora e falar um pouquinho dos princípios, valores diferenciais do Partido Novo. Nós temos no Estatuto a previsão da possibilidade de coligações. Nosso Estatuto não veda isto. Entretanto, nós temos um princípio de que as coligações somente devem se dar se houver alinhamento ideológico. Bom, como nós, dos 35 partidos políticos ora existentes, somos o único que não utiliza e nem utilizará dinheiro público para financiamento de campanha. Não tem par, não tem. O famigerado fundo partidário e agora, né, o fundo eleitoral, que retirará do erário público, da saúde, da educação e da segurança 2,5 bi para financiar campanhas de partidos e políticos, e o que é mais interessante, muitos dos quais nós, neles, jamais votaríamos. Então, não havendo essa similitude, esse alinhamento ideológico, já que nós somos os únicos com esse posicionamento a nível nacional, não há porquê nós estarmos no mesmo palanque com pessoas que pensam de forma toda diferente. Não, dizendo então que os outros 34, com os outros 34 partidos, não há conversa. Hoje porque não há alinhamento, não há possibilidade de coligação. Não o faremos. Mas aí sozinho, como é que faz, doutor? Pois é, nós temos uma experiência fantástica, sabe? O partido foi homologado em setembro de 2015 e lançamos em 2016, como não tínhamos nenhuma musculatura, né, política, então somente candidatos a vereadores em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. Só não elegemos em Curitiba por falta de quociente eleitoral. Nas outras 4 cidades nós elegemos. E aí nós tivemos uma resposta exatamente esse questionamento que o senhor muito bem fez. Mas e aí, uma andorinha só faz verão? Qual é o índice que nós temos em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre? As 4 maiores câmaras municipais desse país, né? As 4 maiores metrópoles. Temos um vereador em cada uma dessas capitais, né? Sabe qual é o índice de aprovação dos projetos dos vereadores do Partido Novo? 62,3% dos projetos aprovados. Por quê? Ao contrário do que a população pensa, uma andorinha sim faz verão, é possível. Mas fazer. Aí nós estamos depende falando... das suas ideias e depende da forma como as veicula. Então, nós temos um voo solo, verdadeiramente solo. Por quê? Não encontramos nenhum outro partido que tenha o mesmo alinhamento ideológico que nós temos. Por essa razão, sabemos das dificuldades, né? Mas temos por princípio também, interessante isso, mais importante do que dar certo é fazer a coisa certa. E ainda um outro princípio que orienta todas as nossas ações, longo prazo. Nós sabemos que dificilmente, né, teremos muito mais dificuldade para ascender ao poder com esse alinhamento ideológico rigoroso que a gente tem. Mas nós sabemos que é assim mesmo, não se reconstrói um país, né, com estalar de dedo. Nós vamos levar 15, 20 anos para construir. Tem que se construir. Só devo dizer, fazer a observação aqui, que proporcionalmente há diferença entre uma Câmara, ainda que de Belo Horizonte, que é uma metrópole, com a disputa ao Senado, né, onde você tem que ter muito mais musculatura para tentar ter êxito, pelo menos, no projeto. Pois é, mas eu, por exemplo, sou um pré-candidato ao Senado, eu não tenho essa preocupação. Eu entendo que os projetos de interesse, verdadeiramente de interesse do povo brasileiro, independentemente da bandeira partidária ou da linha ideológica, direita, esquerda, centro, como alguns classificam, se for de qualidade e se efetivamente atender os interesses do povo brasileiro,
nós encontraremos sim um quórum importante para poder aprovar as nossas ideias e projetos. Laís Souza, bom dia, de novo. De novo, Paulo, bom dia. Bom dia, doutor Valdir. Bom dia, Laís. Doutor Valdir, o senhor é um nome famoso no meio jurídico em Mato Grosso. É um criminalista conceituado no meio jurídico, até pelas suas atuações junto à Ordem dos Advogados. O seu nome é um nome muito forte. Só que é um nome forte, como eu disse, no meio jurídico. Como levar o Valdir Caldas com as suas propostas para toda a população mato-grossense, sendo que o Partido Novo não tem, como o senhor disse, apesar de ter verba do fundo partidário, não vai utilizar essas verbas. De que forma será feita essa campanha do Valdir Caldas para que a população lá de Itapurá, a Aripuanã, conheça o Valdir Caldas? Eu tive ao longo da minha vida intensa atividade social, não é? Fui presidente, inclusive, de bairro, presidente de instituições públicas, já que eu fui funcionário público uma certa ocasião, uma atuação aí de muitos anos também na Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB tem uma capilaridade, né, do estado inteiro. Lecionei na universidade, né, quase 10 anos, e uma universidade, a maior universidade do estado, se não me engano, a segunda maior, a maior é a federal, né, a UNIC, que tem em média 3.000 alunos por semestre. Então, muito dificilmente eu chego a algum local que não encontro lá ex-alunos, né, e hoje, graças a Deus, muitos deles muito bem posicionados, enfim. E a visibilidade que as nossas atividades, as nossas ações, né, nessas áreas nos deram. Então, temos trabalhado já há quase ano, né, levando o Partido Novo, divulgando o Partido Novo em todo o estado, formando os núcleos, né, do partido nas principais cidades do estado de Mato Grosso. A receptividade tem sido muito grande e agora, ultimamente, temos intensificado esse corpo a corpo, especialmente com os formadores de opinião, a periferia, enfim. Então, e estamos felizes, Laís, mas muito felizes com a receptividade que as nossas ideias estão tendo e com as adesões que temos recebido, sabe? Temos sido, assim, surpreendidos com adesões inesperadas. De fato, o que a gente constata é que o povo brasileiro, desta feita, não tem tão somente aquele sentimento de indignação que nós já tivemos em outras ocasiões, em outros momentos históricos do país. Desta feita, esse sentimento de indignação está acompanhado com outro sentimento tão forte e tão importante quanto este, que é o sentimento de mudança. E quando nós levamos os nossos valores, os nossos princípios, e as pessoas conhecem, identificam esses princípios, esses valores do Partido Novo, eles percebem que esse país tem jeito, sim. E que nós, as pessoas de bem, vamos retomar esse país. É possível fazer um país diferente se as pessoas de bem se despertarem para uma nova realidade. Aliás, aquela de que já nos falava Martin Luther King, né? O que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Nós estamos dizendo, os bons não mais silenciarão. Os bons decidiram, perceberam que é possível retomar esse país porque nós podemos fazer um país diferente. Quando as pessoas ouvem isto, Laís, Paulo, elas se encantam e se reúnem conosco, e é por esta razão que nós não temos dúvida de que há uma possibilidade concreta, sim, de que possamos ter a oportunidade de bem representar esse estado. Paulo, posso fazer uma pergunta aqui de um ouvinte? Deve. Vamos lá, então. Aqui tem uma pergunta aqui pelo Facebook do PNB Online, desculpe se eu estiver lendo errado, Amenon Lemos Dantas. Gostaria de saber do doutor Valdir Caldas, como senador, que ações ele poderia fazer para ajudar a amenizar a problemática do sistema prisional. Nós temos muito claro para nós essa realidade. Nós entendemos que o sistema prisional é apenas um recorte do que acontece no meio social, não é? É um recorte, tão somente. Aquelas pessoas encarceradas não caíram de outro planeta, né? Elas chegaram de outro planeta. Não, elas são pessoas que emergiram do mesmo social. Então nós encontramos no sistema carcerário as mesmas peculiaridades que nós encontramos aqui fora no meio social. Por exemplo, de 8 a 9% de analfabetos, tá bom? 59% tem o fundamental incompleto, tá certo? Aí quando você olha lá na ponta, menos de 1% tem superior incompleto. O que isso demonstra? Isso é uma característica do sistema prisional. E a nossa realidade aqui fora também. O que isso demonstra?
à medida, quanto maior é a escolaridade, menor é a criminalidade. Então, vem uma resposta para nós do sistema carcerário, meu amigo, obrigado pela pergunta. Como é que nós combatemos violência? É muito simples. O remédio está aí, está claro, escancarado para todo mundo. Nós temos que dar educação. Aumentar a escolaridade reduz criminalidade. Uma outra situação, o perfil. Quase 57% tem menos de 29 anos. Então, é o jovem, nós temos que dar uma atenção maior ao jovem. Aí quais são as propostas do Partido Novo, por exemplo, para a educação? Nós entendemos que deveremos inverter a ampulheta de investimento na educação. Hoje, nós temos um exemplo, São Paulo, 4 milhões de crianças e adolescentes no ensino médio fundamental, orçamento 13 bi, tá bem? 118 mil universitários na USP, orçamento 23 bi. O Novo privilegia a priorização na educação básica. E dentro desse contexto que o senhor falou aí, até para responder ali, eu queria só fazer uma observação, eu só não sei precisar os números, mas gasta-se, não é só em Mato Grosso, no país inteiro, muito mais com o preso do que com um aluno, por exemplo, na sala de aula. Custo per capita do preso em Mato Grosso, levantamento que me foi passado agora pelo João Batista, nosso amigo Joãozinho, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, e ele está licenciado agora, né? Em razão da sua atividade também política. Né? O João também tomou essa decisão de assumir e representar os interesses da categoria, enfim, na Assembleia Legislativa. Dados me passados pelo João e pelo próprio sistema. Custo do preso hoje, mês, R$2.600. Tá bem? Sabe qual é o custo de um aluno no IFMT? O IFMT é aquela instituição que sucedeu, né? A Escola Técnica Federal, menos de R$1.000. Nossa, mãe. Menos da metade. Menos da metade. Por que nós investimos mais em educação? E aí, continuando a nossa ideia, o que nós pensamos? Inverter isso aí. Há no Brasil, um outro dado interessante, há no Brasil uma demanda de 13 milhões de técnicos. Ou seja, 13 milhões de pessoas poderiam estar sendo empregados ou empregadas se tivesse a formação técnica necessária. O que nós fizemos? Nós abolimos, alguns anos atrás, a possibilidade do aluno que concluísse o ensino fundamental pudesse fazer, ou aquela época, o científico ou um curso profissionalizante. E aí nós vemos exemplos, por exemplo, da Alemanha, a maior locomotiva econômica da Europa e do mundo. 52% dos jovens alemães vão para a universidade, 48% são técnicos. Aí nós vemos quem são os maiores mecânicos do planeta, os alemães. Mecatrônica, quem domina no mundo igual os alemães? Ninguém. Quer dizer, aí eu converso com os nossos amigos sojicultores, por exemplo. Quais são, dentre os empregados, funcionários que vocês têm nas fazendas, quem são os mais remunerados, de maior necessidade? Os operadores de máquina. São os técnicos. Curso técnico. Qual é o médio salário? 6 a 8 mil reais. E aí, tem demanda para todo mundo? Aí estava ouvindo deles alguns me dizerem essa semana, doutor, aqui é o contrário. Aqui são eles que medem o pé no nosso traseiro. Como assim? Eles trabalham 3 a 4 meses e tchau para vocês, eu vou para a colheita agora lá naquele triângulo lá da Bahia. Fica lá 3 ou 4 meses e fala, tchau para vocês, eu vou lá para o sul agora. Quer dizer, eles escolhem, nós temos uma demanda, é um crime o que se faz com a inversão da prioridade da educação brasileira. Nós poderíamos ter 13 milhões de jovens trabalhando. E não o temos porque temos uma orientação equivocada. O sistema carcerário é tão somente um retrato disso. Volto a dizer, nós temos uma espécie de mantra para o sistema carcerário. Tratar o preso com dignidade, a ele e seus familiares. Porque se não houver dignidade, nenhuma semente que você jogar naquela terra vai frutificar. Tudo bem? Ampliar a oportunidade de estudo e de trabalho. Por quê? Porque nós temos que fazer uma opção sociedade mato-grossense e brasileira. O cidadão já entrou no sistema naquela condição que nós sabemos muito bem. Baixo nível de escolaridade, sem compromisso, sem formação, às vezes alguma, e ele vai sair do sistema. Pior do que entrou. E o sistema embrutece, o sistema é predatório. Nós queremos que ele saia de lá, pior do que entrou, e ao colocar os pés nas ruas, volte a nos agredir, ou é interessante, é mais inteligente que nós façamos todos os esforços para dar a ele a formação que ele não tinha ou recuperá-lo, recuperar a sua cidadania. Nós temos a segunda ideia.
entendemos que devemos disponibilizar oportunidade de estudo e de trabalho para que ele receba a formação escolar que jamais teve, para que ele receba uma formação, uma qualificação profissional, para ao sair do sistema não mais nos atingir. Isso dentro do presídio? Dentro do presídio. O custo é menor. Nós temos aí a escola, por exemplo, Nova Chance, que a verdade seja dita, e nós temos que elogiar, uma feliz iniciativa do governo do estado de Mato Grosso, não sei ao certo qual foi o governador que implantou isso, que cuida tão somente da educação no cárcere. De 11.400 pessoas presas, nós temos estudando ensino fundamental e médio, 3.900 pessoas. Olha que índice fantástico nós temos alcançado. Muitos desses temos implantado em algumas unidades prisionais, como por exemplo na PCE, o curso superior à distância, ensino à distância, o EAD, feito pela Universidade Federal, que levou para lá um dos mais bem avaliados dos seus cursos. Esse é o esforço que nós temos que fazer no sistema, recuperar as pessoas para que ao saírem do sistema, elas não mais nos voltem a nos agredir. Saiam melhor do que entraram. E olha que dado interessante, o índice de reincidência e reingresso de quem está no sistema hoje, quando ele deixa o sistema, é 70%. Ou seja, nós temos hoje 11 mil e tantos presos no sistema carcerário. Por esse percentual, 7.700, amigo, olha que interessante, voltaria a nos delinquir, voltaria a nos agredir quando saírem do sistema. Nós temos que trabalhar muito para reduzir esses índices de reingresso e residência, porque aí nós estaremos também impactando lá a redução da criminalidade aqui fora. Então essas são as nossas ideias aí para o sistema carcerário brasileiro. Entendemos que há umas questões de gestão que temos de modificar, que é a relação do agente penitenciário com o sistema, a valorização do servidor que está no sistema, uma instrumentalização melhor aqui no estado de Mato Grosso especificamente, por exemplo, da escola penitenciária, que é a escola que deve, né, que é a motriz, né, é o motor de propulsão, de formação do agente penitenciário e dos cursos de aperfeiçoamento, melhorar a condição de trabalho daquela gente. Enfim, nós temos alguns ajustes a fazer, mas em linhas gerais, essas são as visões que o Novo tem para o sistema carcerário. O senhor entende, por exemplo, o senhor concorda ou discorda de armar a população no sentido de que ela desarmada, ela fica vira muito mais presa, né, dos bandidos do que ela desarmada, como defendem aí alguns pré-candidatos nesse pleito de agora aí? O Novo é contrário ao estatuto do desarmamento. Nós entendemos que deve ser devolvido ao cidadão a possibilidade dele decidir se quer ou não portar uma arma, desde que, desejando portá-la, satisfaça as exigências legais para isto. Né? Aliás, devolver ao cidadão aquilo que ele já decidiu naquele plebiscito que houve lá atrás, né? No plebiscito, 65% das pessoas disseram: nós somos contra o estatuto do desarmamento. Apesar disto, desrespeitando a decisão popular, né? Implantaram o estatuto do desarmamento. O Novo é contra. Devemos devolver ao cidadão essa possibilidade. Você quer usar uma arma? Quero. Então você vai satisfazer as exigências legais para isso. Por sua conta e risco, né? Por sua conta e risco, e vai satisfazer as exigências legais, né? Por exemplo, né? Qual é a sua vida anteacta, né? Qual é o seu passado, comprovar, né? A sua possibilidade, que você tem pelo menos os requisitos mínimos exigidos para poder portar uma arma. E aí fica aquela coisa, cada um delibera. Eu, por exemplo, jamais usaria uma arma. Não tenho necessidade disso, não sinto necessidade disso, né? Apesar de ter uma atividade que alguns entendem que é uma atividade de risco, sou advogado e criminalista, né? E quando eu defendo muitas vezes quem agride, eu viro, né, o alvo de ódio de quem foi agredido. Isso é uma coisa peculiar da minha profissão, é a minha atividade profissional, e as pessoas têm que separar o profissional do cidadão. Quem está aqui agora, por exemplo, é o homem Valdir, o cidadão Valdir, não é o advogado e criminalista, não é isso? Faz essa diferença. Então, somos plenamente favoráveis aqui. As pessoas têm o direito de portar uma arma, se assim o desejarem, respeitando as exigências legais para tal. Eu queria, para encerrar aqui, caminhando para o final da entrevista aqui, Mato Grosso sempre teve essa fronteira seca de mais de 700 quilômetros ali, não é, com Bolívia, por onde entra grande parte do entorpecente consumido e comercializado no estado e Brasil afora.
Como é que o senhor defende que haja aí uma cooperação entre o Estado e a União? O senhor defende que o Exército tenha que participar dessa segurança? Qual a sua opinião sobre isso aí? Interessante, nós temos alguns problemas conjecturais. Eu tenho dito que nós temos que mudar a estrutura do Estado brasileiro, né? E não tão somente, muitas vezes, as pessoas. Talvez o sistema é que é equivocado. Por exemplo, essa questão da segurança pública, né? A União trata como competência comum, né? Não tendo segurança pública, tal como saúde e educação. Competência comum significa o seguinte: tem competência, tem responsabilidade com aquela determinada, né, ação, por exemplo, segurança, educação e saúde, todos os entes federados, União, estados e municípios. E aí é uma máxima popular, todos nós conhecemos: cachorro que tem 2 donos morre de sede ou fome. Não é isso? Aí nós vemos na saúde, por exemplo, na segurança não é diferente, a mesma coisa acontece na educação, não é? Aí não recebi a verba do fulano de tal, diz o prefeito, não é? E por isso não pude fazer. Aí o governador, não, eu não recebi lá da União e tal. Aí fica esse jogo de empurra. Por quê? A competência é comum e assim estabelecido na Constituição Federal. É óbvio que o Estado não tem, ele, somente a estrutura nem receita suficiente para poder, como muito bem o senhor enfatizou, né? Controlar, fiscalizar e cuidar desses 750 quilômetros aí de fronteira seca que nós temos aqui. E também sabemos que é por aí que entram, né, armamentos e entorpecentes e tal, né, tão predatórios para a sociedade brasileira. Ora, é óbvio que deve haver um esforço, e aí há um alinhamento, isto sim, no Partido Novo. Já temos esse planejamento verticalizado de enfrentarmos isso exatamente com essa ideia, que, aliás, o povo brasileiro sabe qual é a solução. É preciso que nós dotemos as fronteiras desse país com uma estrutura melhor para fiscalizar e controlar melhor aquilo que entra e sai desse país, né? Temos ainda a lei do abate, aí os aviões e tal, que, né, já está devidamente regulamentada, autorizada, na hipótese, né, com os critérios exigidos, os cuidados tomados, né, abordar determinadas aeronaves se não atenderem na determinação, né, de pouso e tal, serem abatidas, enfim. Nós temos que verticalizar a situação e efetivamente termos um governo central que se preocupe verdadeiramente com a segurança e dê a esses estados que têm esses limites fronteiriços aí tão grandes como é o estado de Mato Grosso e outros da federação, o apoio e a possibilidade concreta de efetivamente cuidar disso aí. E aqui nós trazemos uma informação. Nós do Novo somos favoráveis à revisão da divisão do bolo, sabe, no Pacto Federativo. O Pacto Federativo é intocável, é cláusula pétrea, não se pode mexer no Pacto Federativo. Entretanto, nós podemos alinhar, estabelecer novos limites para a divisão do tamanho daquele bolo. 62% hoje fica com a União, 37% fica com o Estado, o restante fica com o município. Gozado. As pessoas vivem no município, as despesas são do município e o prefeito é o que menos recebe dessa fatia do bolo do Pacto Federativo. Nós defendemos a inversão também dessa ampulheta. Mais direito, mais dinheiro, né, com quem tem o maior ônus, que é o município, e menos dinheiro lá em cima. Para isso, nós vamos reduzir, se chegarmos ao poder, e quando chegarmos ao poder, de 42 para 12 ministérios. Porque se isso não acontecer, nós não temos como enxugar as despesas da União para sobrar mais dinheiro para os estados e municípios. Enfim, com esse reforço do caixa, da receita dos municípios e dos estados, esses estados e municípios terão aí sim melhores condições de receita para cuidar melhor das fronteiras e é o que todos nós sabemos que é necessário. Olha, tem 2 perguntas aqui, doutor Valdir, que é do doutor Wellington. Pois não. E assim, eu gostaria que o senhor respondesse assim, bem rapidamente, nosso tempo já está esgotado. Sim, senhora. A primeira pergunta dele é o seguinte: como será tratado em seu mandato o sistema de cotas? E também como o senhor tratará o sistema SUS, que parece estar falido? Bom, a cota, sistema de cotas, o Novo tem algumas questões que já deixou assim patenteado, né? São nossos princípios e valores e tal. Tem outros que deixou a liberalidade do candidato, né? O Novo privilegia a liberdade individual, valoriza o cidadão. Nós entendemos que a menor minoria é o cidadão. Questão de cotas. Eu particularmente tenho como orientação um ensinamento de Roberto Campos, né? Um emérito mato-grossense, né? Um dos homens mais respeitados do mundo afora,
que gozado não é tão valorizado aqui no nosso estado e no nosso país. Dizia Roberto Campos, Deus não era socialista, nos fez tão diferentes. Como lidar com isso? Nivelar as oportunidades sem se preocupar com os resultados. É necessário, por um determinado período, admito, reconheço, temos sim que mantê-la por um determinado tempo, até que a gente consiga corrigir as distorções históricas que conhecemos muito bem. Entretanto, a partir de um determinado tempo, é necessário que esse nivelamento, quando ele se der lá nas oportunidades, quando pessoas de todas as matizes, né, étnicas, sociais e tal, possam ter iguais oportunidades de acesso à educação, saúde e segurança, aí a gente liquidá-las. Aliás, essa é a ideia também do partido para outras situações e outras questões. Também, a questão do SUS. A questão do SUS, nós entendemos que, olha que interessante, o SUS é o sistema único de saúde. Hoje, todos nós sabemos, não existe esse sistema único. Não existe sistema único. É necessário que se implante devidamente aquilo que hoje está preconizado. Por exemplo, né, é muito comum, o médico atende alguém lá na periferia, identifica uma determinada patologia ali. Vou imaginar que seja um problema do consumo da água naquela região. Tá bem? Ele faz sua prescrição. O que prevê o sistema? Aquele sistema, a informação tem que ser mandada para o sistema, e aquilo está interligado com as outras secretarias municipais, para que lá o que trabalha lá na ponta e cuida da água tem informação que naquela determinada região aquilo não está funcionando. Os exames que ele requereu ali, que fiquem no sistema, para que no atendimento seguinte, o outro médico, ao abrir lá na frente o sistema, encontre as indicações, não apenas os exames que aquele paciente fez anteriormente, como a receita que ele foi ministrada lá. Ou seja, é necessário efetivamente que haja uma integração, né, melhor do sistema, para que nós possamos ter melhores informações e aí aprimorarmos e executarmos aquilo que hoje é legalmente determinado. Ok, são 8h02, nosso tempo acabou aqui, doutor Valdir, nós conversamos aqui na Capital FM com o pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo, advogado Valdir Caldas. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço penhoradamente o convite e só faço um apelo à população brasileira. Manifesta sua indignação, manifesta sua revolta com o sistema, com as pessoas que aí estão nas urnas. Né? Aquela conversa, você não comparecer como um voto de protesto, ou como uma ação de protesto, como um gesto de protesto, é inconcebível, é predatório, porque ajuda a manter no poder exatamente quem você dele quer afastar. Manifeste a sua indignação, seu revolto comparecendo, e comparecendo não anule seu voto. Seja cidadão, exerça o maior poder que você tem, que é o poder de, no dia 7, de definir, determinar quem é que você quer, não apenas conduzindo os seus destinos, como definindo o futuro dos seus filhos e dos seus netos. Doutor Valdir Caldas, penhoradamente, muito obrigado. São 8